Makoto há muito tempo está pesquisando formas de voltar para o Japão, e a maneira mais fácil é o divino, embora Makoto não esteja seguindo este caminho. No momento, a pista mais próxima que ele possui é um livro que invoca uma divindade para abrir um portão para que ele possa voltar para a Terra. Mas esse ser divino pode ser ou não ser um aliado, talvez um inimigo, mas mesmo sabendo disso, Makoto ainda quer ir atrás. Afinal, ele quer voltar para a Terra, para o seu amado Japão. E eu concordo que quando você ama alguma coisa, você tem que fazer seu máximo por isso. Tanto que é por isso que, porque eu adoro animes, eu dou o meu melhor para trazer o melhor conteúdo para vocês que me assistem. Então se inscreve aí para entrar na comunidade e receber os melhores conteúdos que eu posso fazer. Aqui, após relaxar em uma casa de banho no reino dos demônios, ao voltar para o Asora com Tomoe e Shiki, eles contariam para Makoto o que descobriram ao investigar um certo livro. Este é um livro que possui um ritual para voltar uma pessoa invocada para o seu mundo original, onde Makoto pegou esse livro na biblioteca do grande dragão Lika, quando ele foi visitar ela em Limia. E, inclusive, se você quiser ver esse encontro, este vídeo ficou bem interessante. Mas, basicamente, neste livro existem informações de um ritual cujos requisitos eram muito rigorosos, e só se aplicavam ao Makoto, outras pessoas não poderiam fazer ele. E é por isso que ele trouxe esse livro para Tomoe e Shiki lerem ele. E aqui ele ficou surpreso, afinal este livro tem um ritual que ele precisava. Tudo que ele procurava para voltar para o Japão parece ter neste livro. Tomoe e Shiki dizem que ao investigar esse livro, eles acharam um ritual de invocação para um reino diferente. Além disso, essa fórmula não exige áreas, ferramentas, rituais, sacrifícios. Este é um ritual completamente diferente do que eles estão acostumados. E ouvindo isso, Makoto entende que este livro contém a fórmula para a invocação de alguém que pode retornar ele para o seu mundo. É tipo pedir um Uber para voltar para casa, só que versão Isekai. Mas Makoto estava se sentindo estranho e não ficando bem com isso, não importa o quanto que ele pensasse. E para fazer este ritual, eles devem sacrificar 1000 vidas, o que é muito caro, afinal Makoto não vai sair por aí matando pessoas apenas para invocar essa pessoa. E por isso ele decide que vai usar seu poder mágico em vez de sacrifícios para ver no que dá. Afinal, se o assunto é poder mágico, ele tem de sobra nessa frente. Quanto ao local da cerimônia, eles farão no Asora, já que eles não querem chamar a atenção da deusa, que esteve quieta até o momento. Ela finalmente se acalmou e não está fazendo nada, então deixa ela no cantinho dela e vamos fazer isso no Asora para não chamar a atenção. Mas o ponto principal para Makoto que selou o acordo foi Tomoe falar que uma existência superior à deusa não será invocada. Afinal, para uma existência superior ir para o mundo da deusa, eles precisariam pedir permissão para ela. E como esse ritual não pede permissão, quer dizer que o indivíduo é mais fraco do que a deusa. E Makoto, ouvindo isso, ficou tranquilo, afinal, se é mais fraco que a deusa, ele pode arrebentar de porrada. E com isso, dentro do Asora, eles vão para longe das cidades para iniciar o ritual. E o que eles invocariam é um portão gigante, que Makoto até chamaria de portão do inferno. E apenas de olhar dá pra ver que este é um portão que atravessa mundos. Mas como ele foi invocado, esse portão tem consciência, então não é apenas um portão, é um indivíduo, um ser. O portão logo diz que essa é a primeira vez que vem a este lugar, que é um mundo diferente de qualquer outro que ele já esteve em suas formações mágicas. E quando Makoto tenta falar com ele, ele se apresenta como Samao, mas cortando o papo inútil, ele pergunta onde estão os 1000 sacrifícios, as 1000 oferendas. Aqui o Makoto questiona se realmente exige a vida de 1000, e o portão fala que deveria estar escrito no feitiço que é necessário. E Makoto rebate que o feitiço estava todo confuso e bem errado sobre a invocação. Então ele invocou o portão para confirmar o que é verdade ou não. E Samao, percebendo que foi chamado como um teste, diz que parece ter sido subestimado por eles. Mas então ele sente a vida dos habitantes do Asora e diz que eles seriam suficientes neste caso. E mesmo com isso, Makoto aguenta, porque ele queria conversar, perguntando para o portão se é realmente necessário os 1000. E agora Samao arrogantemente pergunta por que ele deveria contar isso para Makoto. E Makoto reconhece isso como a arrogância das existências semelhantes a deuses. Makoto logo começa a sentir uma atmosfera ruim, e quando ele fala que esperava poder fazer isso com poder mágico, Samao o chama de idiota. Não tem como o poder mágico servir como substituto para a vida. As almas de pessoas são únicas e nada irá substituir, chamando Makoto de tolo que não entende o básico do poder mágico. E Makoto, descobrindo sobre a necessidade
humanidade dos mortais, que não podem ser substituídos por animais ou monstros, fica desanimado. Afinal, ele não vai ficar sacrificando vidas para ir e voltar do mundo. Ele queria achar outro método, mas parece que não tem. Logo, Samal diz que ele é alguém ocupado e precisa ir embora. Ele vai ignorar que Makoto não fez os sacrifícios e seguiu o procedimento, mas irá colher aquelas almas próximas a eles, anunciando também que no futuro ele não trabalhará com Makoto, afinal Makoto não cumpriu o contrato. E claro, Makoto não vai ignorar isso, o que deixa Samal irritado. Primeiro, Makoto chamou uma divindade como ele casualmente, e agora ele quer o atrapalhar? E ouvindo isso, Makoto fica confuso, já que ele não sabe de qual mito é o Samal, de que lugar ele é um deus, ele nunca ouviu falar desse nome antes. E foi quando Tomoe e Shiki desembainharam suas espadas, e Samal reconheceu Makoto? Há muito tempo atrás, ele foi invocado por uma deusa para mandar 2 Ryumans que eram fracassos de humanos para outro mundo. E aqui ele finalmente fez a ligação, que Makoto é filho desses 2. E percebendo isso, Samal olha com desprezo para Makoto, além claro de desprezar seus pais abertamente. Ele diz que Makoto herdou até mesmo a disposição camponesa deles, tendo os pensamentos de um fracasso, dizendo que se Makoto tem sangue daquele mundo distorcido, é claro que ele não tem cérebro, continuando a falar mal de Makoto e dos pais dele. E quando Makoto não aguenta mais e manda que Samal cale a boca, ele começa a sentir uma raiva intensa, com seus pensamentos ficando selvagens, até que de repente ficou frio. O Makoto Dark finalmente apareceu. Makoto ordena que Samal fique quieto, dizendo que ele tem uma boca muito grande para um falso deus, que só sabe falar sobre colher almas. Logo ele manda que Tomoe crie uma barreira para impedir que Samal vá embora, porque agora ele não vai fugir. E aqui, Makoto decidiu esmagar Samal 1000 vezes. Makoto cria flechas e atira em Samal, mas aquelas que atingiram dentro do portão foram refletidas e desviadas, mostrando que de fato Samal é especial com suas afinidades, e claro, ele não recebeu nenhum ferimento. Com seus pensamentos ficando cada vez mais frios, controlados e calmos, Makoto se prepara enquanto os seres começam a sair de dentro de Samal. Samal está convocando um exército, e Shiki, usando seus anéis, começa a matar eles como se não fosse nada. Eles são muito grandes em números, mas são fracos, e Shiki os aniquila. Logo, Makoto atira novamente e quebra a máscara de Samal, embora ele se regenere rapidamente. E Makoto continua atirando enquanto reclama que Samal é muito parecido com a deusa inseto, pensando que neste momento, ele lutando contra Samal parece uma preparação, um ensaio para quando ele lutar contra a deusa inseto, o que parece que ele pretende fazer isso. E enquanto eles se confrontam, Makoto usa seu Sakai para encontrar pontos vitais. E foi quando Samal tirou um míssil de sua porta. Um míssil gigante que parecia uma ogiva nuclear começou a sair de dentro dele. Mas antes que ele pudesse usar tal ogiva extremamente poderosa, que com certeza devastaria o Asora com exceção do Makoto, Tomoe torna ele uma ilusão e acaba com ele. Todos os vários mísseis de Samal sumiram na presença de Tomoe. E isso fez Samal se perguntar se eles eram todos divindades, como assim, o que está acontecendo aqui? Mas com Makoto falando que eles não são, Samal pensa que até mesmo mortais de vez em quando possuem poderes comparáveis à divindade, e os poderes do Makoto, Tomoe e um pouco do Shiki são comparáveis com divindades, amigos. Eles estão em níveis divinos. Logo, Samal começa seu ataque principal. Basicamente, sabe aquele ataque da Sofia, onde ela controlou várias espadas para atacar Makoto? Aqui é a mesma coisa, só que com armas diferentes, armas antigas, novas, ocidentais, orientais. É a mesma coisa que a Sofia, mas com outros tipos de armas. E para Makoto isso não tem sentido. Levantando seu arco Azusa, com apenas um tiro do seu arco, ele destruiu todas as mais de 100 armas, deixando até mesmo Tomoe e Shiki um pouco em choque. Aqui, Samal diz que ele é um deus, o que Makoto não acredita, já que ele conhece muitas pessoas mais fortes do que ele que não são deuses, mas que isso sirva de lição, que existem deuses fracos também. E enquanto observava Samal, Makoto finalmente achou seu ponto fraco e se fixou neste ponto para acabar com o portão. E enquanto atacava, Makoto começou a sorrir para Samal,
Samal, essa é a primeira vez que quando ele pega seu arco e flecha para atirar, ele sorri para seu inimigo. E ficando irritado pela forma como Makoto tem o tratado, Samal diz que nasceu como uma ferramenta mágica e após séculos ganhou vontade enquanto colecionava almas e finalmente se tornou uma divindade, não aceitando ser chamado de fraco por um mortal. E aqui Makoto entende que obter o status divino e ser um deus são coisas diferentes. Qual a diferença? Makoto ainda não sabe, mas ele entendeu que é diferente. Decidindo classificar Samal como um yokai ou um monstro, Makoto continua seu ataque até Samal decidir tentar fugir de lá, forçando a abertura do espaço que Tomoe fechou. Mas Makoto não pretende deixar isso acontecer. Ele ativa sua armadura mágica para se aproximar do portão e começa a bater nele. Mas Samal já estava quase transparente, conseguindo fugir dali tranquilamente, enquanto prometia se vingar do Makoto e de todos os outros. Mas Makoto já disse que não deixaria isso acontecer e encontrou a abertura no espaço que Samal usou para fugir. Assim, enquanto a fenda fechava, Makoto enfia seus braços e rasga a força. E Tomoe, vendo isso, pergunta se Makoto tem a intenção de voltar para a Terra após forçar Samal para a submissão. Mas Makoto diz que não faria isso porque ele tem Tomoe e os outros. Em segundo, ele não vai voltar para a Terra até acabar seus assuntos com a deusa, porque obviamente ele tem assuntos pendentes com ela. E em terceiro lugar, ele nunca faria um contrato com Samal, porque este cara vai se ferrar na mão dele agora. Em seguida, Makoto enfia seu braço no espaço rasgado e puxa Samal de lá, agarrando o portão e trazendo ele de volta para o Asora. Samal tenta revidar com um ataque poderoso, mas isso não era nada para Makoto, e ele defende tão facilmente quanto respira. E assim, enquanto manda seus braços de prata espancarem Samal, Makoto decide atirar nele até a morte também. Dessa forma, enquanto dois braços de mana gigantes esmagam Samal na porrada, Makoto começa a atirar nele com seu arco e flecha, testando novas magias, novas flechas, combinando coisas, e vocês já sabem que cada tiro que Makoto dá é extremamente poderoso. E agora imagina isso de novo. Ele realmente vai esmagar Samal 1000 vezes como ele falou. E depois de uma longa surra, tudo que sobrou no chão foi uma simples porta de casa caída. E essa simples porta era Samal, que não tinha nenhum pingo da dignidade que tinha anteriormente. E além disso, como se não pudesse piorar, Shiki leva Samal para o laboratório para ser estudado e pesquisado, tendo sido completamente derrotado e quebrado pelo Makoto. Shiki e Tomoe comentam que originalmente ele parecia ser mais poderoso até mesmo que a Tomoe ou o Ruchi, confirmando que se não fosse pelo Makoto, eles teriam morrido, eles não teriam conseguido lidar com ele. Embora para Makoto, durante a batalha, ele percebeu que as magias do Ruchi são mais poderosas que as magias que Samal usou. E se você não sabe de qual magia do Ruchi eu estou falando, neste vídeo aqui você pode descobrir tudo sobre ela e sobre o Ruchi no geral. Afinal, aqui eu falo tudo sobre Ruchi que você precisa saber. Então clica aí que ficou bem legal. Agora eu fui.